Olá, sejam bem-vindos ao Tarô das 9. Eu sou Andréa de Lucas e vocês estão no Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida através do tarô. E o tema da live de hoje é um tanto quanto curioso, porque poucas pessoas falam sobre isso, que é que tipo de proteção que eu preciso para jogar tarô. Bom, para a gente saber do que a gente está falando, primeiramente a gente tem que entender o que é proteção, né? E o que é proteção? Proteção é a ação ou efeito de proteger, né? Proteger pode ser de alguma coisa, de alguém, de algum perigo, de alguma ameaça. Toda vez que a gente cita a palavra proteção, dá um certo medinho, né? Porque sempre pra gente se proteger é como se a gente tivesse que ficar se defendendo o tempo todo, né? Mas proteção, ela também pode ser para te assegurar um direito, ela pode significar resguardar, pode significar preservar. E o que acontece nesse pé que a gente vai entrar, tá? Sobre preservação, sobre proteção na questão de preservar, de resguardar. E resguardar o quê? A nossa energia, tá? Quando a gente vai para uma consulta de tarô, quando você recebe um consulente, seja ele fisicamente, né, presencialmente, ou seja ele de forma online, que hoje a gente não pode descartar o advento da internet, a gente fala de energia. Por que de energia? Quando você vai ler para o seu consulente, quando você vai fazer uma leitura, seja ela individual ou coletiva, quem acompanha alguns tarólogos, né, ou segue alguém na internet, ou já viu, né, muitas jogadas, existem as públicas, né, aquelas jogadas coletivas. Não é só de uma para uma pessoa só, mas para um monte de gente que você nem sabe quem são. Então, quando você vai ler para alguém, você, de certa forma, precisa, primeiramente, né, de uma autorização, que a partir do momento que você começa a sua leitura, a pessoa ela te dá uma autorização para você ler o campo dela, para você ler o inconsciente dela, né? Ela abre um campo e você consegue ler através das figuras arquetípicas que o tarô te fornece. E aí, quando você está lendo, você entra no campo inconsciente dessa pessoa, você está misturando e tendo contato a sua energia e a energia do seu consulente. E se o seu consulente não estiver num bom dia, se ele estiver numa vibe muito baixa, lá no pé, como eu costumo falar, né, zerado, entra o que a gente diz na lei do equilíbrio, né? O que acontece? Para aquela pessoa ficar melhor, você vai se doar mais do que necessário para que eleve a vibração daquela pessoa. Ou seja, você tá ali dando a sua energia para aquela pessoa. E muitas vezes você termina aquela consulta arrasado energeticamente. E aqui eu não estou falando de encosto, né, de obsessão, isso é assunto para outro momento. A gente está falando de energia, simples e puramente energia, troca de energia. Porque o seu consulente, ele tá, muitas vezes, já aconteceu comigo, ele tá totalmente em processo de depressivo, né? Ele não tá sabendo o rumo da vida dele, ele tá ali para pegar um conselho do tarô, para saber o que faz da vida dele. E ali ele vem com toda a carga negativa para, de repente, para o seu local onde você atende, né? Ou para sua casa, ou online. E traz aquela baixa
energia onde ele vai te consumir, sabe? É como se fosse o dementador do Harry Potter, que ele vai lá porque ele precisa ficar em pé. E você tá energeticamente ali bem. E é de você que ele vai tentar equilibrar a energia dele. E isso não é muito legal, né? Porque depois que você termina, o que você faz da vida? Mais nada, você tá arrasado, você tá acabado. E assim como é com o consulente, também pode acontecer com a gente, né? Não tem aqueles dias que você acorda com o pé esquerdo, ai, tô com aquela dor de cabeça, tenho que levantar, tenho que ir trabalhar, mesmo com a cabeça estourando, você não tem que ir? Então, às vezes você tem consultas marcadas, tem que atender uma pessoa, seja uma jogada de tarô, seja usando o tarô terapeuticamente para uma consulta de terapia com o tarô, você tem que atender, é seu trabalho. E aí você vai. E às vezes pode acontecer o contrário. Pode acontecer da pessoa chegar bem e você tá mal e, sabe, aquele seu contrário. Você pegar a energia do seu consulente e ele, em vez de ter uma consulta e ficar bem com ela, ele vai ter a sensação que saiu descarregado, que tá se arrastando, que a consulta, ao invés de ser legal, isso foi pior do que quando ele chegou. E o que a gente faz nessa situação, né? A gente faz o quê? A gente se resguarda, a gente se preserva, a gente se protege. E como eu cheguei nisso? Saber que acontece, porque não é quando eu comecei, né, a estudar o tarô, não é todo tarólogo, todo professor que entra nesse mérito de energético, né? Tem muita gente, aqui não é uma crítica, tá? Cada um tem um método. Tem professor que só vai explicar ali os arquétipos, as imagens arquetípicas, como joga o tarô e acabou. É isso, tá errado não. Ele se propôs aquilo, é aquilo que ele entrega. Só que eu, quando comecei a praticar e a jogar, eu senti que coisas iam acontecendo, que cada vez que, dependendo da situação, tinha cliente que chegava, tinha consulente, né, que chegava e era de boa. Eu atendia, tirava, beleza. Mas tinha algumas pessoas que eu atendia que eu ficava assim arrasada. Sabe aquela situação que você terminou e você não quer fazer mais nada, que a vontade que você tem que ser precisa ir pra cama deitar pra se refazer, porque o sono ele é reparador, né? Então assim, a sensação que eu tinha que eu tava carregando um mundo nas costas e que eu precisava deitar pra me refazer, porque eu já não servia mais pra nada. E eu comecei a parar, nossa, por que será? Tem alguma coisa errada. E aí, eu estudando, eu buscando, não é todo mundo que fala sobre o assunto. E uma vez eu estava assistindo uma live de um tarólogo e ele estava fazendo tiragem pública. E ele começou, né? Não, vamos falar disso, não, joga. Aí fulaninho deixava um nome, vou jogar para não sei quem, e joga. De repente ele parou no meio da live, era ao vivo. Ele parou no meio da live e falou assim, gente, me esperem, eu vou ali rapidinho me proteger, refazer a minha proteção para voltar, porque eu tô sentindo aqui que minha energia já foi embora. Minto, ele falou até de ataque espiritual, tá? Porque era uma live pública. E aí, numa live pública, tem qualquer tipo de pessoa. Por que eu tô citando não só o privado como a pública? Eu conheço vários tarólogos, né, que até conhecidos meus, que eles fazem tiragem pública, né? E conversando com eles, eles me falaram a mesma coisa. E aí ele foi lá pro cantinho, demorou uns 3 minutos, ele voltou, ele falou, agora dá pra gente continuar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, nossa, ele foi se proteger, e por que eu não me protejo?
E por que que eu não me resguardo? Vou começar a fazer isso. E aí eu fui atrás da informação, eu fui aprender a me proteger. E não foi rápido não, tá, gente? Eu levei um bom tempo perguntando, batendo de porta em porta, tipo, como é que eu me protejo? Por favor, eu chegando num ponto de eu falar, pelo amor de Deus, alguém me explica como eu me protejo. Porque tava muito pesado pra mim. E até que eu consegui informação e comecei a fazer as minhas proteções. E aí eu percebi que mudou, que eu posso atender e ficar inteira, sabe? Cansaço, todo mundo tem. Você acorda de manhã, faz a sua rotina matinal, vai para o seu trabalho, enfrenta, né, transporte público, trabalha o dia todo, volta para casa, fisicamente você está cansado, mas não está arrasado. Quantas donas de casa aí sai cedo pro trabalho, deixa filho na creche, vai, trabalha o dia inteiro, volta, ainda tem o segundo turno que é dentro de casa, lava, passa, cozinha, tem que ter energia, tem que ter pique. E a mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu comecei a me proteger, eu conseguia dar conta do recado e ainda fazer o meu segundo turno, né? Cuidar da minha casa, cuidar das minhas coisas, sem precisar ter que correr para a cama porque eu estava arrebentada, sem precisar comprar caixas de remédio para dor de cabeça. E aí eu comecei a fazer, né, uso de tudo que eu aprendi. São várias coisas, né? E é aquela questão, né? Cada um faz aquilo que acha melhor, o que deve fazer, o que faz bem para você, mas é necessário, tá? Os benefícios são imensos, não só para você, como para o seu consulente também. Quando você faz uma consulta pública, dificilmente muitas vezes não tem nem como, né, contar, né? São N pessoas, então fica difícil falar que cada um deles ali recebeu alguma coisa. Mas quando dá para perceber quando do outro lado, quando é do consulente, né? Quando você atende e você não tá legal, o consulente mesmo vai achar que aquela consulta não foi bem, que em vez de você sair de lá melhor, você saiu, ela saiu pior, né? Porque é aquele dia que você não estava muito bem. Então, eu comecei a fazer uso disso. E comecei a ver resultados. E o melhor, eu começava, para começar a aplicação, né? Eu começava assim. Primeiro, meu local de trabalho. Eu atendo aqui mesmo, na minha casa. Então, a minha casa, eu comecei a preparar a minha casa para poder atender. Eu atendo pessoalmente, né? Algumas pessoas vêm aqui, mas a maior parte é pela internet. Independente se é pessoalmente ou se é pela internet, a energia é uma coisa só. Você não tem sinal de celular? Você pode estar em qualquer lugar, o sinal chega lá. Você não está vendo, mas ele chega. Nós também somos assim, energia assim. Não importa aonde você esteja, a energia chega em você. Nós somos verdadeiras anteninhas, né? Tanto que se a gente for jogar para alguém, se concentrar na pessoa, a gente tira e consegue dar o conselho para a pessoa e consegue até ir além, se for o caso, se for necessário. Energia não tem limitação, ela vai a qualquer lugar. Dá para você atender tanto no mesmo bairro, quanto no mesmo estado, no mesmo país e até em países diferentes. Uma vez eu atendi uma menina de Portugal. E foi como se ela estivesse na minha frente, tranquilamente. Correu assim, super bem. Ela conseguiu o aconselhamento que ela queria. Ela disse que gostou bastante. Ou seja, energia funciona. Então,
eu começo na preparação do meu ambiente, né, para poder receber a pessoa ou realmente atender pela internet. E também na minha preparação, né, eu preparo o ambiente e me preparo também para quê? Para que nada que tiver comigo de baixa vibração passe para aquela pessoa e vice-versa. Nada do malefício que tiver naquela pessoa passe para mim. É uma coisa bem específica, tá? É questão mesmo só de energia. Por quê? Se a gente também entrar numa vibe de de repente, poxa, mas eu vou ter contato com isso, eu vou me expor e vou ficar com receio, vou ficar com medo. Bobagem. Sabe por quê? Desde quando a gente nasce, a gente lida com a primeira palavra que vem para a cabeça da mamãe e do papai em relação ao filho é proteção, proteger. A gente nasce, a gente toma a vacina para se proteger das doenças, das bactérias, dos vírus. A gente se agasalha para se proteger do frio, de pegar uma pneumonia. A gente usa guarda-chuva para se proteger da chuva. A gente compra um carro, né? E a gente tem airbag, tem direção, tem não sei o que para nos proteger contra um acidente. A gente paga seguro de proteção por um possível, né? Se for assaltado, você não ficar no prejuízo. Ou seja, a gente se protege o tempo todo. A gente, quando sai de casa, a gente olha se o gás está desligado para evitar um incêndio, não deixa as coisas ligadas. O tempo todo a gente está ligado em proteção, 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 proteção. E o tarô, não é que o tarô faça isso. Isso aí já é questão do ser humano, do contato com o ser humano. A gente aqui é mais o contato com a energia quando você entra no campo da outra pessoa. Então a gente também se protege, mas não é uma proteção total, porque se a pessoa se protege, se blinda, você não lê. Nossa, uma vez eu atendi um senhor que eu não conseguia ler, sabe? Ele fazia uma pergunta, eu abria, nada, porque ele se blindou de uma tal forma que eu não conseguia chegar lá. E eu falei pra ele, olha, se o senhor realmente não liberar mesmo para que eu leia o seu campo, não vai rolar. E aí eu fui conversando com ele, fui batendo um papo, ele foi relaxando e aí eu consegui ler pra ele, jogar o tarô pra ele de forma mais tranquila, mais suave. Então a proteção ela é específica, é proteção energética, não é proteção, me proteja daquela pessoa ou proteja aquela pessoa, senão não vai rolar a leitura. Eu gosto muito de um exemplo que tem no filme do Nemo, né? Que o pai do Nemo tá conversando com acho que é a Dory, que ele fala que tá protegendo o Nemo das coisas. E ela pergunta, proteger de tudo? E ele fala, sim, proteção de tudo. Porque quando você se protege de tudo, você se protege das coisas boas e das coisas ruins, né? Então, proteger de tudo, então não vai acontecer nada na sua vida, né? Não vai acontecer nada de ruim, também não vai acontecer nada de bom. Então, aqui a gente está falando de uma proteção específica. É só uma proteção energética, para que não aconteça um desequilíbrio energético, para que você não se sinta consumido e para que o seu consulente também não saia da sua sessão, do seu atendimento arrasado. Porque senão ele não volta mais. Certo? Então eu sempre faço no início, eu faço as minhas orações, eu faço as minhas proteções e eu gosto de usar objetos. Num vídeo anterior a gente falou de mesa, né? A gente falou da montagem da mesa e naquele tema a gente falou da montagem da mesa para acionar a nossa intuição, o nosso inconsciente e nos preparar para que a gente se desligue
do mundo exterior e volte ao estado presente, né? Fique no estado presente para que você atenda aquela pessoa, né? Para que sua mente ela não viaje nem para o passado nem para o futuro e que você esteja ali naquele momento com o seu consulente. E assim também não só para você, mas para o seu consulente também. Só que a mesa ela não é só para isso, né? Os elementos que compõem uma mesa de tiragem, eles servem como proteção também. Eles não estão ali à toa, aleatoriamente. Tudo tem um significado, né? Então ele serve de proteção para o tarólogo e para o consulente. É como se fosse um filtro, tá? Os objetos que compõem uma mesa de jogo, eles vão filtrando e deixando ali só o que é de bom uso, só aquilo que vai ser necessário ser usado para a leitura. Nós temos, como eu já disse da outra vez, a mesa é composta com os 4 elementos da natureza, né? Com os 4 elementos, que é fogo, ar, água e terra. Então, a gente tem os objetos que correspondem a esses 4 elementos. E a gente compõe a mesa com isso, sendo que nosso quinto elemento, né? Que é o espírito, que no caso somos nós. E o 6º elemento, a nossa intuição, que a gente pratica a leitura do tarô para que ela fique mais afiada. Então, junto nós temos, na realidade toda, 6 elementos trabalhando para uma leitura de tarô. E aí, desses elementos que eu queria mostrar aqui são os cristais, né? O cristal ele é muito útil para filtragem também. A mesa não é composta só de cristais, tem outros elementos, só que hoje eu estou falando dos cristais. O cristal ele vai representar o elemento terra, né? Porque as pedras ela vem do reino mineral, ela vem da terra, então elas corresponde ao elemento terra. E tem determinados cristais que eu acho, né, necessário que componham tanto a minha mesa, aqui eu estou falando de mim, né, componham a minha mesa, e que também eu costumo usar de uso pessoal, tá? Que anda na minha bolsa. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá atendendo e a gente não tá no nosso local apropriado e preparado para um atendimento. Não é um local protegido, já apropriado para esse atendimento. Muitas vezes você vai, por exemplo, participar de uma feira holística, né? Quem aqui já foi numa Mystic Fair da vida, no mercado holístico, né? E que tem uma mesinha lá e ficam vários tarólogos, cartomancistas, enfim, vários oraculistas trabalhando. Se você reparar, quem não foi, não teve oportunidade, procure e vá, preste atenção. Todo mundo na sua mesinha tem uma proteção, tá? E a proteção não é mesmo para todo mundo. Por que não é mesmo para todo mundo? Porque vai muito da fé de cada um, da religião de cada um, do segmento de cada um. Então, os elementos eles vão compor da forma que mais seja compatível com você. E aí, se você dá uma olhadinha, todo mundo na sua mesinha tem lá sua proteção ali para poder atender o consulente que vier. E também para proteger o consulente. E numa feira, ainda mais, a proteção ainda mais tem que ser mais redobrada ainda. Por quê? Você está em ambiente público, aberto, está entrando e saindo gente com vários tipos de energia ali. E você está exposto. Quando você está numa feira dessa, um tarólogo, quantas pessoas passam por ele, né? E ele está ali, sem o local dele de proteção. Então, todo mundo coloca ali e trabalha.
Tirando isso, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não ando sem tarô na bolsa. Ah, eu vou estudar tarô, vou ser um tarólogo, eu vou ser obrigada a usar o meu tarô na bolsa, eu vou ser obrigada a levar meu tarô para cima e para baixo, para onde eu for? Não, é de cada um. Mas eu não consigo sair de casa sem colocar meu tarô na bolsa. Eu nunca sei com quem eu vou esbarrar e quem eu posso ajudar através do tarô. Porque o tarô, ele tá a serviço. E olha, eu vou te dizer, raramente ele passa batido. Já atendi pessoas em variados lugares, né? De forma assim, até de SOS. Não fiz nenhuma consulta muito longa, mas tirei ali rapidinho só para dar uma luz para a pessoa. O tarô está a serviço. Você, como tarólogo, está a serviço. Não só da sua própria transformação, mas da transformação do próximo, né? A gente está a serviço do mundo, de todos, fazendo nossa contribuição para o universo. Então, eu atendi. E aí você me pergunta assim, mas tá, e aí? Você tem algum... Deu para preparar alguma coisa? Você montou uma mesa ali, né? Eu não ando com uma maleta debaixo do braço com todos os meus apetrechos, né? Como se fosse o mago do tarô, né? Que ele anda com a banquinha e com tudo ali, tipo assim, onde ele baixa, ele abre. Opa! Não dá porque é muito pesado. E embora eu tenha andado bastante arrastando uma malinha com isso, mas não é sempre. Mas eu costumo colocar dentro da minha bolsa o tarô, né? E sempre eu ando com uma pedrinha, né? A pedrinha que eu falo são cristais, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do que eu uso aqui comigo, que é a ametista, né? Essa é a ametista bruta, tá? Eu gosto muito das pedras brutas. Eu tenho uma cianita azul também, né? Que a gente chama da pedra de São Miguel Arcanjo. E a selenita, né? A selenita é maravilhosa também, essa daqui é bastão. Mas não dá pra andar com isso tudo na bolsa, né? Já pensou? Uma que elas quebram, né? Se você não tiver um manuseio adequado. E outra que a tua bolsa vai ficar pesada, né? Aí literalmente você vai falar, estou carregando pedras. Já aconteceu de eu andar com muita na bolsa e vou te falar, deu uma dor no ombro terrível no final, porque assim, a gente também não é pra ficar carregando pedra. E aí eu achei uma forma mais assim, prática de andar com uma, vamos dizer, uma proteção portátil, né? Que são pedras também, e eu vou te mostrar aqui, isso aqui é um anel, não sei se dá pra ver, de olho de tigre. Gosto muito desse anel. Um anel de ametista também, tá? Que é ametista. E esse aqui é o meu grande coringa, né? Que é um colarzinho de selenita. Selenita é maravilhosa. E aí eu uso, né? Lógico que eu programo porque o cristal, assim como suas cartas, né? Eu já falei em outros vídeos sobre isso. Para ler tarô, você pode ter um deck só. Mas eu tenho um monte de decks, porque eu sou colecionadora. Isso não é obrigatório, tá? Repetindo aqui. Porque senão as pessoas se assustam, né? Tipo, nossa, ela tem um monte, eu preciso... Não, é meu. Só que para usar todos, né? Porque eu sou daquela que é energia, gente. Energia não pode ficar parada. Então, para botar todo mundo para trabalhar, eu programo o meu tarô para cada setor de leitura. E assim também eu faço com os meus cristais. Então, quando eu vou para a rua, eu vou com o meu cristal, seja ele em pedra bruta, pedra rolada ou anel, eu programo eles para aquela situação específica, tá? Tudo na questão de
preservação e resguardo, mas não de me proteger de tudo. Porque quando a gente se protege de tudo, você não vai conseguir nem ler para o seu consulente, tá? Porque você vai blindar você e vai blindar tudo ao seu redor. Não é isso. Só contra as de forma que ele te resguarde para que a sua energia não se esvaia. Te preserve para que seu abastecimento consiga ficar ali de forma que você consiga voltar para casa de boa, não se arrastando por aí. Porque isso é bom, não é só para jogo de tarô, não. Isso é bom para tudo, porque o que acontece? Toda vez que você tem contato com alguém, você tem contato com energia, de forma energética. Quando você entra num ônibus, no metrô, num transporte público, quem sentou ali deixou ainda. Tanto é que quando, dependendo da pessoa que você senta, você sente até o quente, o calor da pessoa que ficou ali. E a gente não sabe o que a gente tá grudando na gente, né? Então, proteção nunca é demais. Não, lógico que quando a gente joga tarô, a gente tá mais propenso, né? Porque a gente tá ali se expondo. Mas independente disso, você dá a mão para alguém, né? Para cumprimentar, você conversa com uma pessoa. Que vê um exemplo disso, como a gente se contamina com a energia das pessoas, quando você está assistindo um filme de terror. Todo o clima do filme, toda a trilha sonora, tudo não te provoca uma emoção que no final você está apavorado? Já te contaminou. Quando você entra numa fila de um banco ou no mercado, no mercado já aconteceu de eu ver isso e eu até me afasto para que eu não me contamine com isso. Eu tô lá e o cara tá lá brigando com a caixa do mercado, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Você tá perto, você também, daqui a pouco você tá irritado. Você já sai do mercado irritado, sabe? Começa a mexer com a energia de todo mundo ali. Todas as pessoas começam a ficar agitadas. Então, para ver a que ponto a energia do outro nos afeta e vice-versa. Então, a proteção, ela é necessária. Ela é necessária não só para o jogo do tarô, mas para nossa vida. E aí, quando eu vou começar a atender, e até quando eu termino, tá? Porque isso aí eu gosto, eu reforço a minha proteção, eu reforço a minha preservação. E reforço como? Reforço com uma oração, com um mantra, com um reiki. Quem é reikiano aí é maravilhoso, que você pode se proteger com reiki, você, a casa, todo mundo. Sai abrindo reiki para todo mundo. Agora, se você não é reikiano, de repente você fala, pô, André, falou de reiki, vou ter que fazer reiki? Não, gente, eu tô falando porque tem muita gente que pode estar assistindo e é reikiano e fala assim, eu faço reiki, eu vou fazer o quê? Não, pode usar o reiki. Você é budista, pode fazer o mantra. Você usa o que você tem. E aí você de repente fala, eu não tenho nada, eu não sigo nada, eu não rezo, eu não sei como fazer, como eu faço? Cara, você tem orações aí que você pode fazer o uso. Tem o sagrado anjo guardião, pode usar a oração do seu santo de devoção ou da religião que você frequenta, entendeu? É botar a proteção para trabalhar para você. E é sério que eu tô falando, e acontece. Se não acontecesse, não existiria N casos. Se não acontecesse, o tarólogo que eu assisti, ele não ia ter que pedir um tempo, na hora, ao vivo, e parar as leituras dele e voltar. Acontece sim, desestabiliza o tarólogo, desenergiza a gente.
é igual bateria. Em um outro vídeo eu até falei, né? O tarô ele também ajuda a limpar, mas dependendo da quantidade de energia com que você está lidando, ou muitas vezes até, por exemplo, você fez N consultas e aí você já está na sua terceira ou quarta consulta. O tarô ele também está precisando renovar a energia dele, né? Por isso que a gente tem a energização do tarô também. E assim como tem a nossa. Então, não é só a gente que precisa, né? O tarô que precisa, a gente também precisa. Então, é algo muito importante. É um assunto muito sério. Eu fico muito... como é que se diz? Triste, porque nem todo mundo toca nesse assunto. Eu acho que é de suma importância. Eu acho que as pessoas, quando começam a trabalhar com oráculos, né, seja o tarô, seja o Lenormand, ou runas, ou mesas radiestésicas, elas precisam aprender o que é proteção. Elas precisam aprender a se proteger. Não é se blindar, mas a se proteger, a proteger a sua energia, para que você não saia dos seus atendimentos consumido. E para que o seu cliente, consulente, não saia pior do que chegou. Então, eu tenho mais uma coisinha aqui. Às vezes a pessoa pode falar assim, tá, então para eu jogar, você já falou que não precisa de muita coisa, é só o deck de tarô e que agora já veio com proteção, vou gastar... Não, gente, as pedrinhas de cristais, elas são em conta, super baratinhas, tá? Vai depender muito daquilo que você goste. Aí você vai ter que olhar, colocar, né, ver o que mais combina com você. E eu gosto muito do olho de tigre, eu acho que faz uma diferença muito grande. Eu gosto muito da selenita. Mas eu mostrei aqui o anel, eu mostrei aqui a bruta, né, a ametista bruta, só pedra grande. Mas você também pode ter essas pedrinhas roladas. A gente chama pedrinha rolada porque a pedra ela vem em estado bruto e você quando trabalha nela, ela fica assim, que a gente chama de rolada, né, trabalhadinha. Você pode pegar uma pedrinha dessa e botar na bolsa, tá tudo certo, tá? E aí você não precisa ficar carregando peso. E você tem uma forma de proteção para você também dentro da sua bolsa, tá? Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Essas informações que eu acho que é de suma importância. Para te ajudar na sua vida cotidiana, para te ajudar nas suas leituras, né? Na sua proteção, quando você começar as suas tiragens. É uma transformação de vida, né? Porque aqui eu te ajudo a transformar a sua vida através do tarô. E o tarô não é só o que ele traz arquetipicamente. Ele traz uma gama de informações junto que vão transformar totalmente vários setores da sua vida, né? E pequenas coisas do seu cotidiano que você achava que eram bobas, você vai ver que vai fazer diferença também, tá? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês aprenderam alguma coisa, tiveram alguma sacada legal, deixa aqui no comentário. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, ou quiser até sugerir um tema para o próximo vídeo, também comenta aqui, tá? Deixa aqui que eu vou olhar com todo carinho. E é isso. Comentem, curtam, compartilhem, tá? Porque isso é de interesse de uma grande maioria. E informação a gente compartilha, a gente salva vidas, a gente transforma vidas com elas. Tá ok? Um abraço e até o próximo.